Zacarias 4, versículo 9 ao 10 diz assim: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Ou seja, suas mãos começaram e as suas mãos acabarão. Escute o que eu vou te dizer. Primeira coisa que eu vou te dizer, eu vou procurar ser bem prático para a gente avançar bem rápido. Primeira coisa que nós vamos ter que entender, Deus quer o nosso crescimento. Grave isso. Se Ele não quisesse o nosso crescimento, tem um texto em Gênesis que não existiria. Depois que Ele fez o homem, Ele disse: crescei, frutificai, multiplicai e dominai a terra. Se Deus não tivesse interesse que os seus filhos crescessem, Ele mesmo não teria colocado um DNA de crescimento em nós. Algumas pessoas, por causa da religião, interpretando errado, de uma maneira equivocada, achando que santidade é não almejar crescer, né? Às vezes nos incutiram mentalidades erradas. E por isso eu levei anos para quebrar essa mentalidade, porque eu nasci num lar evangélico, né? Eu sou a 2ª geração de pastor na minha família, meu pai primeiro, depois eu, minha irmã e os meus 2 irmãos, todos pastores, né? E eu tive que quebrar muita coisa na minha mente do que eu tinha aprendido antes, renová-la. A Bíblia fala: renovai o vosso entendimento, né? Por causa disso, né? E a gente olha para a palavra de Deus, lá é claro, eu e você nascemos para crescer. E não é crescer só em estatura, crescer em todos os aspectos. E muitas vezes a nossa mentalidade, por causa de uma parede religiosa, faz com que a gente, inclusive, se sinta mal quando quer crescer, quando quer ficar rico, quando quer ficar milionário, quando quer ter uma casa melhor, ter um carro melhor. E a religião vai nos, de certa forma, tolir o nosso pensamento, dizendo: isso é soberba, isso é orgulho, isso você vai se perder. Irmão, se você está com Cristo, primeiro que ninguém se perde se estiver com Cristo. E soberba não é você ter, porque alguém, para ser soberbo, não precisa de ter nada, precisa só de se sentir. Soberbo se acha, já viu assim? Ele não pode nem brincar de pique-esconde, que ele mesmo se acha, mesmo que esteja sozinho. Porque o soberbo tem essa qualidade, ele se acha dentro do pique-esconde, só ele que está ali. Então, preste atenção, nós temos que entender que você pode ter um cara de chinelo de dedo. Hoje em dia não adianta nem falar calça rasgada, que é moda, mas com a roupa ruim, feia, por falta de dinheiro, não é por moda. E esse cara ser um cara soberbo. Também não precisa de ninguém. Você acha que isso é o quê? Humildade? Aprende uma coisa. Humildade não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. O cara pode ser humilde numa X6, 0. E pode ser soberbo, tendo só uma bicicleta. Você entende isso? Porque a religião ensinou para a gente que a nossa roupa fala da nossa humildade. Né? Que o que a gente tem fala da nossa humildade. E você já conheceu algum rico? Eu já conheci alguns. Que depois que você descobre que ele é rico, você fala: nem parece que é rico. Já conheceu alguém assim? Por quê? Humildade e soberba não tem a ver com o que você tem, mas sim com o que você é. Você entendeu isso? Ninguém é humilde porque não tem. Não, ele é pobre. E ninguém é soberbo porque tem. Ele pode ser soberbo, ele pode ser pobre. E o que isso tem a ver conosco? A Bíblia diz que o coração soberbo, depois disso vem a ruína. Irmão, se tem algo que você tem que guardar na sua vida, se você quer crescer, é guardar o seu coração da soberba.
achar que você é melhor do que os outros, que você é mais do que os outros. Por quê? Porque isso pode te arruinar. E quando eu olho para a Bíblia, aqui vai o primeiro conselho se a gente quer crescer. Zorobabel recebe uma palavra de Deus. Zacarias tem uma palavra de Deus para Zorobabel. E a palavra de Deus é: você com as suas mãos está lançando o fundamento desse lugar. E Deus manda te dizer que é você que vai terminar essa obra. Onde é que está a chave? Grava aí a primeira coisa. O que muda a sua vida não é o que você começa, e sim o que você termina. A bênção de Deus para Zorobabel não era ele começar algo, era dizer assim: eu estou contigo para terminar. E sabe qual que é o nosso problema e por que a gente não cresce na vida? Eu estou falando de coisas materiais, e até na espiritual mesmo na igreja. Porque às vezes na igreja a gente começa com o maior fogo, com o maior eu quero mais, e não acontece naquela velocidade, a gente para. Nos estudos, quantos aqui já começaram inglês e não terminaram? Nem levanta a mão, eu sei que tem. Mas quantos começaram dieta e pararam? Quantos começam? E dieta, você quer ver uma dieta que é fracassada? Aqui começa na segunda. Por quê? Pergunta o Mateus ali, tudo que eu decido eu começo ou no dia seguinte ou no dia, é ou não é? Porque, meu irmão, aprende uma coisa, se você quer de verdade, não precisa esperar o dia, você começa agora. E por isso que dieta não funciona, porque antes de começar, ele vai comer o boi inteiro no final de semana, para dizer, amanhã eu começo a dieta, só que na quarta ele já desistiu, e o boi está lá dentro dele. Então, além de não emagrecer, ele engordou. Sabe o que eu estou querendo te dizer? O que muda a nossa vida é o que a gente termina, irmão. Se você quer mudar um ciclo na sua vida, você tem que terminar o outro. Você tem que concluir o outro. Mesmo que o outro seja desagradável. Mesmo que o outro ciclo tenha coisas que você não queira. Por quê? Assim como a Bíblia diz que é de fé em fé e de glória em glória, significa fé em fé. Eu concluí aquela etapa daquela fé ou daquela glória, e eu estou indo para um próximo nível. Mas quando você não termina, você tende a entrar em níveis que você não está preparado para estar. Quando a gente não termina o que começou, a gente tende a não estar preparado. Por exemplo, quem gosta aqui de videogame? Eu esperava que os adolescentes iam levantar a mão. Mas, por exemplo, em videogame, adianta pular o chefe na fase? Não. Porque cada fase, cada chefe da fase, te habilita para vencer o próximo. E aí, se você vai pulando por causa do macetinho, né? Vai pulando, chegou no último, vai ficar dias tentando vencer aquele. Por quê? Não terminou o que você começou. Escute uma coisa, meu irmão, faça uma relação de coisas que você deveria ter terminado e não terminou. E vá lá acertar isso, porque Deus está te preparando para a próxima fase. Você está entendendo isso? Então fala com o irmão do lado, vamos terminar tudo que começar. Segunda coisa que você tem que entender. Segunda coisa. Eu não vou nem ler o texto aqui para adiantar. Segunda coisa. Repita comigo assim, dinheiro não vai mudar quem eu sou. Eclesiastes, eu não vou ler, mas só para você levar para casa, Eclesiastes 10, versículo 19, diz que se você quer ficar fazendo uma festa, você tem que pagar com dinheiro. Se você quer fazer alguma coisa para se alegrar, você vai pagar com dinheiro. Eclesiastes 10, 19, Bíblia. Escute uma coisa, a religião nos ensinou que o dinheiro é o problema do mundo, sim ou não? Mas vamos cá para nós, o dinheiro é o problema do mundo? E por que o diabo tem interesse que você não queira ter dinheiro? Porque a Bíblia tem, Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tem como o diabo vencer a igreja? Não tem. Mas tem como a gente fechar a igreja por falta de recurso. E aí não é o diabo que fechou, essa palavra não é sobre nós, é sobre o diabo. Se você passa a ter mais dinheiro, você acha que uma parte desse dinheiro vai para onde?
para a obra de Deus. O diabo fica feliz com isso? Então, por décadas, ele nos convenceu que o dinheiro piora as pessoas. Disseram para a gente assim, vou repetir um negócio que eu falei aqui um dia. Disseram para a gente assim, rico é soberbo. Quanto já ouviu isso? Uma pergunta que eu já fiz aqui, você não conhece um pobre soberbo? Só rico. Aí a religião fala, rico pisa nos outros. Deixa eu fazer uma pergunta, você não conhece um pobre que pisa nos outros para ganhar R$100 de aumento? Estou falando bobagem? Disseram para a gente assim, a religião, riqueza não traz felicidade. Quantos ouviram isso? Só uma pergunta, pobreza traz? Qual que é a frase certa? Riqueza e pobreza não trazem felicidade. Agora paga anestesia, bota botox, compra carro, alisa o cabelo. Estou falando bobagem, não? Aí o cara fala assim, mas só tem que entender que riqueza não traz saúde. Eu te pergunto, alguém é mais saudável porque é pobre? Então, qual que é a frase certa? Riqueza e pobreza não trazem saúde. Você entendeu quanta coisa enfiada dentro da nossa cabeça? Ah, outra que aí enviaram no meio da cabeça dos crentes. Depois que fulano ficou rico, se desviou. Já ouviu? Eu te pergunto, você não conhece um pobre desviado? É só rico que se desvia? É só rico que se desvia? Mas a religião falou, se você tiver dinheiro, mas não é religião, é uma arquitetura do diabo. Se você tiver dinheiro, você pode se desviar, mas sem você pode também. Só que essa parte ele não conta. Então, irmão, grave o que eu vou te dizer. O dinheiro não vai mudar quem você é. Agora, o que você tem que cuidar é do teu coração antes de ter. Porque eu aprendi uma coisa, dinheiro só potencializa o que tem dentro. Por exemplo, bem fácil, uma faca é bênção ou maldição? Fica ruim de responder, vamos melhorar. Uma faca de cozinha que você usa para cortar a carne, para não ter que rasgar no dente, essa é lá da tua casa, é bênção ou maldição? Bênção. Se essa faca for perdida e cair na mão do assaltante, é bênção ou maldição? E se esse assaltante, na hora que amarrou alguém e roubou o cara, deixou cair a faca, e um cara de bem pega a faca, a mesma, e corta a corda para soltar o cara, é bênção ou maldição? A faca começou, como estou na dúvida, virou bênção, virou maldição e tornou bênção. Mas é a mesma faca, você entendeu isso? Dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro não tem essência, ele assume a essência do dono. Você entendeu isso? A faca tem essência? Mas se tiver na mão de gente boa, não vai fazer mal para ninguém. Mas se tiver na gente ruim, vai matar os outros. A faca mudou a essência? Não, ela só assumiu a essência de quem segurava. Dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro é bom ou ruim? Depende de quem está segurando ele. Na mão do cara que já é bom aqui dentro, ele vai usar o dinheiro para fazer mais coisas boas. No coração de quem já é sovino, orgulhoso, não sei o quê, vai usar para mais coisas ruins. Mas o dinheiro é o mesmo. E Deus nunca falou que o dinheiro era o problema do mundo. Ele disse que o amor ao dinheiro que era a raiz de todos os males. Dá um sorriso para o lado e fala assim, agora podemos ter. Então, segunda coisa que você tem que entender. Segunda coisa que você tem que entender é essa. Dinheiro não vai mudar filho de Deus nenhum. Você está entendendo isso? Dinheiro não vai mudar filho de Deus nenhum. Tem filho que depois que fica riquíssimo abandona os pais? Tem. Tem filho que depois que fica riquíssimo faz tudo para os pais? Tem. Você só tem que decidir a que classe você vai pertencer. Só isso. Se depois que você tiver dinheiro, você vai dizer que não tem tempo mais para ir na igreja. Mas pode falar a verdade? Esse tipo de gente que fala isso é porque já estava com o pé fora. Só faltava oportunidade para vazar. Dá um sorriso para o lado que ficou tenso. Irmão, presta atenção. Alguém aqui trabalha em tesouraria de alguma coisa? De alguma empresa, área financeira que mexe com dinheiro? Alguém aqui trabalha com isso? Tem lá.
Na hora que você foi ser entrevistado, você ficou assim, Senhor, será que eu vou? Porque e se eu roubar? Você ficou pensando nisso? Será que esse emprego é de Deus? Porque vai que eu roubo. Por que você não pensou nisso? Porque você não é ladrão. Você está entendendo isso? A gente só tem medo do que a gente é, gente. E se você tem medo de ficar rico e se desviar, você tem que tomar cuidado porque você já é um desviado dentro de casa. E aí você precisa se converter de novo para poder ter tudo que Deus tem para te dar e não perder a salvação. Porque um cara, por exemplo, você já ouviu o cara que fala assim, meu sonho é entrar para a política, mas são muito corruptos, eu tenho medo. É porque ele já é ladrão. Então ele sabe que lá ele vai ser tentado, vai cair na tentação e vai roubar, e pronto, lascou tudo. Assim, pelo menos longe de lá, ele fica um ladrão incubado. Você entendeu isso? Então, meu irmão, você pode ficar em paz. Porque se Jesus é o centro da tua vida, se Deus é o seu Pai, e se o céu é o seu destino, com ou sem dinheiro, você vai chegar lá. Então fala para o seu irmão, você está liberado para prosperar. Outra coisa, Gênesis 37, versículo 9. Terceiro princípio, Gênesis 37, versículo 9. E sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Está falando de quem? José. E a Bíblia diz, a gente fala de sonhador, né? Por exemplo, a gente fala de Jó, você lembra de quê? Paciência, sim ou não? Fala de Abraão, você lembra de quê? Pai da fé. Você fala de José, lembra de quê? Sonhador. Quantos sonhos ele teve? 1. Para ser mais exato, 2. Que era o mesmo significado. Por isso que eu falo que é 1. Quantos sonhos que ele tinha? 1. E o cara é chamado de quê? Sonhador, porque aprende uma coisa, sonhador não é quem tem 100 sonhos, é que tem pelo menos um, mas vai até o fim. Ele foi marcado por ser um sonhador que chegou lá. Irmão, presta atenção, não adianta você ter 55 sonhos, você não correu atrás de nenhum até o fim, porque lembra que a bênção não está no começar, está no terminar. E não fica esperando gente te ajudar no teu sonho, porque tem mais gente para atrapalhar estatisticamente do que para te ajudar. Estatisticamente baseado em quê? Na vida de José. São 12 irmãos, 11 são contra. E o pai e a mãe em cima do muro. Quantos que tinham para ajudar ele? Só Deus. Fala com o seu irmão, você só precisa de Deus para dar certo. Aí você tem que gravar isso, irmão. Só precisa de um. Quem? Deus. Porque você sozinho com Deus é a maioria em qualquer projeto, em qualquer sonho, em qualquer circunstância. Agora, sabe por quê? Nós não realizamos nossos sonhos porque ficamos esperando os outros virem ajudar. Manda alguém, Senhor, manda alguém. E o Senhor está assim, eu já estou aqui. Você está entendendo? Mas eu não sou capaz. Mas quando Deus te deu esse sonho, ele não pensava em você, pensava nele. Você está entendendo isso? Não tem a ver. Agora, sabe o que é o lindo de sonho de Deus para alguém? É que a Bíblia diz que nesse sonho tinha os irmãos, o pai e a mãe. Porque aprende uma coisa, toda vez que Deus sonha contigo, Ele está sonhando com a casa toda. Pastor, mas quem foi governador foi esse cara aqui, foi José. Pois é, mas não era para ter sido assim, segundo a minha interpretação. Porque no sonho tinha 11 estrelas. Estrela faz o quê, irmão? Brilha. Se você associar isso com Daniel, que ele se torna o governador e pede para promover os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra disso? A chefe de província, significa que se esses caras tivessem entendido qual era o lugar dele no sonho de José e no plano de Deus, eles tinham ajudado ao invés de atrapalhar e se tornariam governadores, príncipes menores, mas junto no Egito. Você entendeu isso? Mas aí entra a terceira chave que eu quero te ensinar. Se você quer crescer, saiba qual é o seu lugar. Porque como os irmãos não entenderam qual era o lugar deles, perderam o lugar que estava preparado para eles. Porque você sabe o que é um demônio, irmão?
Deixa eu só te fazer uma pergunta antes dessa. No céu tem livre-arbítrio? Não responda. Mas no céu tem livre-arbítrio? Sabe por que eu afirmo que no céu tem livre-arbítrio? Porque senão não existia demônio, que foi 1/3 dos anjos que resolveram ir contra Deus. Você já parou para pensar nisso, que até no céu o anjo pode escolher se serve ou não serve? Porque se isso não fosse verdade, Satanás, com 1/3 dos anjos, não tinha se rebelado e sido expulso dos céus. Mas que Deus deixa escolher, Deus deixa. E aí, quando você olha para a história deles, você vê os 11 irmãos se revoltando contra o sonho. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, olhando para esse texto. Quando você olha para esse texto, eu aprendo uma coisa. Quando tem opositor ao sonho que você tem, é porque o sonho é bom. Porque se as pessoas duvidassem que era possível, ninguém perdia tempo contigo. Mas como aqueles que estão criticando e falando que você não vai conseguir, acredita que é possível, aí eles te convencem a não fazer. Você está entendendo isso? E sabe o que eu aprendo? Que se eu souber qual é o meu lugar, eu vou muito mais longe. Por isso a chave é, saiba qual é o seu lugar. Porque esse José nunca seria um faraó, mas seria o administrador mais bem pago que um faraó podia pagar. O que você quer dizer com isso, pastor? Nem todo mundo vai ser empresário. Mas vão ter alguns administradores, chefes e não sei o que vão ser os mais bem pagos. Deixa eu te falar uma coisa. Saiu aqui de São Paulo, eu me esqueci de qual. Saiu isso na Isto é Dinheiro, então não é segredo. Aqui de São Paulo, a Redditor do Rio, contratou um médico aqui de São Paulo, de um desses hospitais top aqui, para implantar, se eu não me engano, foi oncologia lá. Salário do médico, não é para operar, não. É para implantar. R$1 milhão por mês. Sabe por quê? Está no lugar que é dele. Se eu falar assim, Ivo Pitangui, você lembra de quê? Eu já estava ficando preocupado com as irmãs. Se falar Oscar Niemeyer, você lembra de quê? Mas você lembra do melhor arquiteto, sim ou não? E o outro, melhor cirurgião plástico. Só uma pergunta que eu quero que você pense. É só reflexão. Você concorda comigo, até que mesmo que alguém tenha o dom, para ser o melhor tem que se dedicar, sim ou não? Sim. Mesmo o cara que tem o dom, como o Oscar Niemeyer, você concorda que no início ou no tempo de estudo esse cara teve que se dedicar firmemente? E aí entra um problema. Quem é muito dedicado pode dar certo no lugar errado. Eu não estou falando que não tem que ser dedicado, eu estou falando para você acordar. Porque nem sempre, quando dá certo, aquele é o lugar onde você vai ser o melhor. Por exemplo, eu acredito, se Ivo Pitangui fosse fazer arquitetura, como é dedicado, ia ser um bom arquiteto, mas talvez nunca o melhor. E eu acredito que o Oscar Niemeyer, se fosse fazer medicina, talvez ia ser um bom médico, mas talvez nunca o melhor. Porque sabe aonde você vai ser melhor? Aonde você nasceu para ficar. E como é que eu vou saber disso, pastor? Só quem te criou. Você entende isso? Sabe qual é a nossa oração que deve ser? Senhor, eu estou muito bem aqui nessa empresa, eu estou muito bem aqui nessa situação, eu ganho até mais do que eu pensava, o que é muito difícil. Eu ganho mais do que eu pensava que um dia chegaria, mas me coloca no lugar que eu nasci para ficar. Porque sabe qual é a parte boa? Nós temos um aliado que muitos não têm. Aquele que te criou, que sabe quais são os presentes que Ele colocou dentro de você, sabe quais são os talentos que devem ser ativados, Ele sabe exatamente aonde você deve ficar. É Abraão e Ló. Abraão dizendo para Ló, Ló, pode escolher para onde você vai. Por que ele pode escolher? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia, a menos que Deus dissesse. Então, como Deus não falou nada, você pode escolher primeiro, que eu sei que o meu caminho vai ser encontrado em Deus. Você entendeu isso, irmão? Mas isso requer comunhão com Deus. Esse aqui não é uma receitinha de bolo, requer você falar, Senhor, me coloca no lugar. Senhor, faz fluir. Então, terceira chave, saiba qual é o seu lugar.
Agora pode piorar um pouquinho? Não. Mas eu vou piorar assim mesmo. Gênesis 1, versículo 1. Texto que ninguém conhece. Gênesis 1, versículo 1, eu vou tirar o quarto princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez separação entre luz e trevas. Aí ele vai dizendo, separando água de terra, lembra disso? Porque era caos. Aí no versículo 28 só, depois de tudo organizado, repita comigo, tudo organizado. Aí vem a palavra que muda. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-o, dominai sobre os peixes, ou seja, e Deus os abençoou, liberando frutificação, multiplicação. Mas no versículo 28, pastor, o que isso tem a ver com as minhas finanças? Pois bem, a terra era como? Sem forma e vazia. Repita comigo, caos. Porque a terra era um caos. Água misturada com terra, luz com trevas, tudo misturado. Aí Deus vem colocando ordem no caos todinho, e depois é liberada uma palavra de multiplicação e frutificação. Posso ouvir um amém? O que tem a ver com as minhas finanças, pastor? É Deus que multiplica, mas é você que se organiza. O amém foi fraco. Pastor, traduz para o século 21. Ok. É Deus que faz multiplicar, mas é você que para de gastar no cartão. É Deus que faz multiplicar, é você que para de comprar por impulso. Pastor, mas é o seguinte, é 50% de desconto. Só uma pergunta, você está precisando? Você sabe por que a gente compra por causa de desconto? Porque a gente não sabe o que quer. Um negócio chamado foco e objetivo. Por quê, pastor? Porque, veja bem, não ria, porque se você rir, todo mundo vai saber que é na tua casa. Mas olha só, quanto custa uma válvula de descarga? Quanto custa? R$20? Talvez. Mas por que alguns só vão lembrar quando está vazando, quando o pastor vai visitar a casa? E pensa, vai agarrar a descarga e tem que dar uma puxadinha, um macetinho. Tem que dar uma puxadinha para não ficar vazando. Custa R$20. Por que você não trocou? Porque não é prioridade. Porque eu aprendi uma coisa, a gente só faz o que é prioridade na nossa vida. Independente se a prioridade está errada. Então, presta atenção, R$20 é nada. Por que aquela cerâmica, aquele piso, a gente só lembra que ele está soltando quando vai receber visita? E no automático, é igual essa linha aqui, ó. No automático você já vai lá e nem precisa olhar, você já pula. Porque senão dá um estalinho. Não ri, gente, eu falei, pega mal. Mas por que não troca um piso? Não é prioridade. Por que tem gente que olha para a sala e fala, eu preciso trocar esse sofá, eu preciso trocar esse sofá, eu preciso trocar esse sofá? Mas está muito caro, custa 3 mil, custa 2 mil, custa 1.000. E aí, no ano de 2020, ele entra dizendo, esse ano eu preciso trocar esse sofá. Aí entra 2021, esse ano eu preciso trocar esse sofá. 2022, esse ano eu preciso trocar a cadeira que sobrou desse sofá. E aí vai. E por que não troca? Porque não é prioridade, não é foco, não tem planejamento. E aí, como não é foco, eu troco a televisão, eu compro um monte de coisa para o guarda-roupa, eu compro o sofá em 20 pares, está entendendo? 20 pares, 5 bolsas. Você está entendendo, né, irmã? Olha só, na troca do não sei o que do carro, irmão, amém? E tal. E o sofá? Só quando recebe visita que lembra que tem que trocar. O que a Bíblia está dizendo? É Deus que multiplica, mas somos nós que organizamos. E sabe o que é o pior? Deus não libera uma palavra de multiplicação enquanto você não bota ordem no caos.
Porque a palavra dele tem poder, então o que atingir vai multiplicar, inclusive as dívidas. Pastor, traduz de novo para o século XXI. Enquanto você não quebrar esse cartão de crédito, porque tem gente que pode ter e tem gente que não pode ter. Ah, pastor, eu negociei meu cheque especial, fez uma boa coisa. E quando o gerente, depois que você pagar a última parcela, te chamar no banco e falar assim, ó, tem aqui um limite de 3 mil aprovado para você, você fala assim, para trás de mim, Satanás! Você está entendendo isso? Irmão, o nosso problema é que a gente não organiza o caos. E não é um texto isolado esse de Gênesis, não. Se você olhar a multiplicação dos pães, lembra disso? Mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Vamos dizer que tem ali 10, 15 mil pessoas. A Bíblia diz que Jesus fala assim, quando está com pão. Manda sentar de 50 em 50 e de 100 em 100. Você já leu isso? E enquanto não organizou 15 mil pessoas de 100 em 100, 50 em 50, ele não multiplicou. Porque senão ele ia multiplicar o caos, todo mundo correndo atrás dos troços. E mandou sentar. Você lembra disso? E agora eu te pergunto, sem WhatsApp, sem rede social, sem microfone, sem nada, você acha que demora ou é rápido sentar 15 mil pessoas de 50 em 50, 100 em 100? E a Bíblia diz que Jesus mandou dar comida porque o povo estava com fome e ia morrer no caminho. Você lembra disso? Ia desfalecer no caminho. Então, escuta uma coisa. Você pode precisar de um milagre urgente na área financeira, mas se você não organizar, Jesus vai ficar esperando você sentar em grupinho, acertar tudo, para ele liberar uma palavra que não vai provocar caos. Dá um sorriso para o lado. Deixa eu só te contar para mudar o tema. Deixa eu só te falar uma coisa. Você já notou que quando Jesus ficou de frente para o túmulo de Lázaro, lembra? De frente para o túmulo de Lázaro, Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora. Você lembra disso? Sim. Só tem um problema. A gente acha assim, sem propósito, está de frente para o túmulo do cara. Só tem o cara lá dentro. Para que Jesus vai falar, Lázaro, vem para fora? Mas só uma perguntinha. O que de verdade estava dentro do túmulo? O corpo de Lázaro. Lázaro não estava. Lázaro estava onde? Na eternidade. Você entendeu isso? E aquela hora, Jesus não estava falando com o túmulo, estava falando com a eternidade. E se Jesus simplesmente, eu creio tanto no poder da palavra de Jesus, que se Jesus, diante daquele túmulo, porque ele não ia falar com o corpo, ia falar com a alma que estava na eternidade, o espírito. E ele fala assim, vem para fora. A palavra dele entrava no túmulo, ia na eternidade e puxava todo mundo. Você está entendendo a seriedade do negócio? E ele ia produzir caos. Mas quando ele chega diante do túmulo, sabendo o poder da palavra dele, que a palavra dele não estava direcionada ao túmulo, mas à eternidade, ele fala, Lázaro! Então a palavra dele vai lá na eternidade, pega só Lázaro e traz para o túmulo. Porque Deus nunca vai fazer um milagre para provocar o caos na sua vida. E se Jesus fala assim, multiplique-se sobre as vidas de algum, eles se suicidam. Porque com 1.000 deve 5. Aí multiplica o salário para 10, vai dever 500 mil. Então, irmão, eu sei que vocês não vão nem querer que eu volte aqui, mas... por isso que eu deixei para o último dia. Olha só. Repita comigo. Deus não multiplica o caos. Então, se nós queremos viver essa multiplicação de Deus, nós precisamos nos organizar. Outro princípio, Lucas, capítulo 1, versículo 7 e versículo 11. Olha só. E não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, versículo 11, posto em pé, à direita do altar, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Você já leu esse texto? Agora escute, a mulher dele era estéril. E segundo, os dois eram velhos. Por isso que fala que eles eram de avançada idade. Além disso, a mulher estéril.
Agora, sabe o que eu presto atenção aqui, serve de um princípio para nós se a gente quer crescer? Olha só, a mulher estéril, os dois eram velhos, a possibilidade zero, mas o cara continuava orando para ter um filho. Você está entendendo o mistério da palavra? O cara sabe que são velhos, o cara sabe que ela é estéril, mas continua até a idade avançada dizendo, Senhor, eu quero um filho, Senhor, eu quero um filho. E o que acontece? Em um dado momento, na casa de Deus, aparece o anjo e diz, o Senhor ouviu a tua oração. Quarto princípio, ou quinto, sei lá, já me perdi, que você deve anotar aí, não ore segundo o que você pode, mas segundo o que Deus pode. Traduz para o século XXI, pastor. Você sabe qual é o nosso problema? A gente pede a Deus tendo a certeza que não vai receber. Você sabia disso? O crente pede a Deus tendo a certeza que não vai receber. E aí, para ele ter um pouquinho de esperança que ele vai receber, não estou falando que você tem que viajar na maionese, não, só estou te dando um exemplo. Para ter um pouquinho de esperança que vai receber, ele vai pedir um carro, ele antes de orar olha para o bolso, ou para o financiamento que está aprovado lá na conta. Irmão, se está aprovado na conta, não precisa de orar, você vai lá e pega. Não é bem assim não. Agora presta atenção. E o outro já está querendo trocar de carro. Olha só. Presta atenção. Para Deus a gente pede o que não dá para a gente. Então, se o carro é de 10 e você pode comprar, você vai lá e compra. Mas se o carro é para você impossível de 40, aí você pede para Deus. Mas primeiro passou pelo tópico do organizar. Porque também não adianta você ter um carro que não vai pagar o IPVA. Aí Deus não vai te dar. Você está entendendo isso? Porque aprende uma coisa sobre Deus. Deus não é irresponsável. Você está entendendo isso? Deus não é irresponsável. Então, se ele fala assim, eu vou te dar um carro, se você não tem CNH, você precisa ir lá tirar, porque se alguém te der, não foi Deus. Porque ele não vai fazer você ter um carro para ser preso ali na frente, para rebocar o carro. Pastor, eu acho que você exagerou. Não, irmão. É só você pensar na paternidade de Deus. Deus não quer que seu filho fique lá enrolado para tirar um carro que o cara não tinha carteira e nem que os seus filhos andem errado. A pregação estava melhor, né? Mas tem hora que sempre dá para piorar. Mas olha só, irmão. Grave isso no teu coração. Não ore só pelo que você pode, porque o que você pode, ele já te deu condição, você vai lá fazer. Agora, ore a Deus como esse cara, pedindo aquilo que ou Deus faz milagre ou não vai acontecer. Você entendeu isso? Amém. E assim, pastor, mas aí eu estou querendo mais do que eu posso hoje. Sim, porque Deus vai, de fé em fé, lembra? Vai te dando, subindo o degrau até que você chegue naquilo que parecia ser impossível antes. Quinta coisa, Mateus 25, versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade. Irmãos, presta atenção. Deus não é comunista. Se tem aqui 10 talentos, tem 10 pessoas, é 1 talento para cada um. E o talento aqui é dinheiro, por isso que Jesus, o Senhor da parábola, quando volta, diz, deveria ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Lembra disso? Aqui não é talento de dom para tocar, aqui está falando de dinheiro. Irmão, escuta uma coisa aqui, eu vou aprender um princípio. É Deus que dá, mas somos nós que nos capacitamos para receber. É Deus que dá? Sim. O Senhor dessa parábola é Deus. É Jesus, que vai se ausentar até que volte. E vai prestar conta. Porque se você pensa que você vai ter que prestar conta só a respeito da tua salvação quando Jesus voltar, você vai ter que prestar conta de tudo que você deixou de fazer que era para você fazer.
Porque a Bíblia diz que esses 3 aqui apresenta para ele para prestar conta, e ele fala, e essa 1 talento que eu te dei, você não fez nada com isso. Irmão, esse assunto é sério. Se Deus te deu uma capacidade, bota esse negócio em prática de uma vez. Porque esse princípio ensina uma coisa para a gente, que aquele que não botou, porque Deus não errou em escolher aquele, então significa que ele tinha capacidade para 1, sem perder, e para multiplicar, igual o 2 virou 4 e o 5 virou 10. Você está me acompanhando? Então significa que, quando ele chegou, ele falou, QD, não, está aqui o 1. Ele falou, então tira esse 1 e dá para o cara que tem 10, que pelo menos eu não vou perder. Sabe o que eu aprendo com isso? Se você não usar o que Deus te deu, ele vai transferir para quem usa. Dá um sorriso de novo para o lado. Qual é o talento que Deus te deu? Seja agora um talento metafísico, esse do tocar, de não sei o quê, ou seja, as chances que Ele te deu, porque você vai ter que prestar conta disso. E se você não usar, vai transferir para alguém que use. Porque lembra, Deus não é Deus de desperdício. Então, até para a gente ser abençoado, nós precisamos, um negocinho simples, nos capacitar para receber. Sexta coisa, Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Aí os anjos estão falando, no Brasil! Ó, princípio simples. Planeje antes de começar. Sabe quando é que a gente vai pensar em planejamento? Quando está quebrando. Quando já não consegue mais construir. Irmão, tudo que a gente for começar na vida, o texto está dizendo, já fez as contas antes? A nossa vida é como um avião. Se o plano de voo for mal feito, cai por falta de combustível, igual aconteceu aquela vez. Caiu porque o piloto era ruim, porque o avião era ruim? Não, porque planejaram mal e acabou o combustível em pleno voo e eles caíram. E muitos de nós temos vivido uma queda financeira, uma queda nos recursos, por um simples motivo: falta de planejamento, falta de prioridade, falta de saber o que vem primeiro. Você está entendendo isso? Então, se nós queremos ser abençoados por Deus, ter uma bênção liberada sobre a nossa vida, nós precisamos nos planejar. A pergunta que eu te faço nesse ponto é: o que é que você quer de 2020? Porque se você não souber responder isso, significa que seu avião esse ano não vai chegar em lugar nenhum. O que você quer de 2020? Quais os seus alvos? E outra coisa, não quer dizer que por eu ter um alvo que eu vou chegar lá em 2020, mas significa que eu vou estar mais perto do que estava em 2019. Você está entendendo? De alcançar aquilo. Agora, se eu pergunto para você hoje, qual o seu alvo para o ano, até dia 31 de dezembro? Se você não souber responder isso na sua vida material e espiritual, você vai ser como a maioria das pessoas que dizem, estou cansado, todo ano é a mesma coisa. Por quê? Você não planejou ele. Você está entendendo? O que você quer de 2020? Você vai orar pelo quê? Existem coisas que estão no meu alvo de oração, e quando eu estou jejuando e orando, eu apresento a Deus, que eu não sei nem como eu vou chegar lá. Mas se a Bíblia diz que se Deus é o Deus do impossível, e se Ele estiver comigo e quiser aquilo para mim, eu vou chegar lá. Mas eu sei pelo que eu estou orando. Das coisas mais difíceis, aquelas que eu sei que se Deus abrir a porta, eu consigo chegar. Agora, quais são? Quando você dobra o joelho, você dobra o joelho para orar. Você ora, né? Então, pode orar até em pé, mas você ora, né? Então, olha só, quando você ora, você pede o que a Deus? Você sabe algumas coisas que estão presentes em todas as minhas orações? Todas. Você precisa de saúde todo dia? Eu oro por saúde todo dia. Pastor, isso não é vã repetições? Não, vã repetições é quando você não sabe nem que você está orando. Porque a Bíblia diz que Jesus foi orar, voltou, encontrou os discípulos dormindo, repreendeu eles, e voltou e orou as mesmas palavras. Você já viu isso na Bíblia? Não.
a pessoa que ora as mesmas palavras, eu digo o mesmo objetivo, não é porque está vã repetitivo, é porque sabe o que quer e não muda toda hora. Você está entendendo? Então a gente precisa saber o que a gente quer de 2020, irmão. E botar em prioridade, porque nunca a gente quer uma coisa só, nem eu. Então nós vamos colocando em prioridade o que é, e pronto. Porque senão, você vai terminar o ano com a sensação que nada mudou na sua vida. Mas se você tiver foco e souber o que você quer, além de orar por aquilo e trazer o sobrenatural sobre aquilo, quando terminar o ano, você vai olhar assim, ó, esse aqui eu não consegui. Mas esse aqui eu consegui, esse aqui falta pouco, o ano que vem eu termino. Você está entendendo isso? Então, pelo amor de Deus, nós estamos no final de janeiro. Escreve no papel. Ah, pastor, tem na minha cabeça. Não, você tem que ter coisa para te lembrar. Escreve o que você quer conquistar nesse ano, e aí você vai pensar o que você vai fazer. E aí, sabe qual é a parte boa de você saber para onde você está indo? É porque você sabe recusar quando alguém te convidar para ir para outro lugar. Por exemplo simples, se eu estou indo para uma padaria e eu encontro um amigo muito bacana que está indo para o açougue, que é 2 quilômetros depois, e ele fala, vão comigo. O que eu digo para ele? Pô, desculpa, cara, eu estou indo para a padaria. Sabe qual é o problema de muita vida, de muita gente por falta de planejamento? Está mudando de direção toda hora e não chega em lugar nenhum. Dá um sorriso aí de novo. Gente, hoje está ruim. Até eu confesso, está ruim demais. Mas na próxima eu prego melhor. Olha só, o cara não chega em lugar nenhum, por quê? A direção está mudando. Aprende uma coisa, quando você não sabe para onde está indo, todo vento é contrário, não tem vento favorável. Mas quando eu sei para onde eu estou indo, eu fico esperando o vento certo para levantar minha vela. Você está entendendo isso? Então a gente tem que saber. Você sabe qual é a parte boa de saber para onde a gente está indo? A gente sabe com quem não deve andar. Porque eu sei para onde eu estou indo. Posso gostar do cara, ser bacana, mas diga, amigo, foi bom, a gente se encontra em algum lugar, mas me perdoa porque eu estou indo para lá. O cara na vida, falando da vida, figurativamente, está passando perto de você, dá uma buzinadinha, eu estou falando da vida, não do carro. Dá uma buzinadinha, quer uma carona? Você vai preferir ir a pé, porque ele vai dizer, eu estou indo para lá. Você vai dizer, não é para lá que eu estou indo. Então não adianta ir rápido para o lugar errado. Você está entendendo? Vocês aguentam mais um pouquinho? Escuta. Eu vou terminar nesse aqui. Tinha muita coisa para falar. Não, estou brincando. Era esse o último mesmo. É só para valorizar. Deixa eu te falar. Lucas 16, versículo 10. Último conselho que eu te dou. Um texto que ninguém conhece aqui. Duvido que alguém conhece aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Aí eu vou te dizer, você conhece esse texto, sim ou não? Sim. Mas para a palavra de oferta, sim ou não? Para dízimo, sim ou não? Posso traduzir ele para o setor financeiro? Quem não sabe guardar pouco, nunca vai guardar muito. Pô, vocês ficaram com aquela cara de novo, gente. Eu vou terminar. Vocês estão esquisitos hoje. Vocês não estavam assim quarta passada, não. Vocês estavam mais vibrantes. Olha só, grava essa frase. Quem não sabe guardar pouco, nunca na vida vai saber guardar muito. Por exemplo, para o cara que ganha R$1.000, agora aumentou para 1.048. Para o cara que ganha essa fortuna de 1.048, R$100 é muito ou pouco? Muito, sim ou não? Para o cara que ganha 1.048, R$5 é impossível? Mas por que o cara não guarda R$5? Porque ele diz assim, isso aqui não dá para nada. Só que quando acaba tudo, ele vai pedir R$5 para o cara que está do lado dele, emprestado, para pagar no próximo pagamento. Era nada. Porque senão não tem dinheiro para o ônibus. Estou falando bobagem ou não? Agora escute, Mateuzinho está aqui, ó, 23 anos na cara. Descobri hoje, porque eu achava que era 22. Olha só.
Aí o irmão perguntou para ele, eu falei, ué, você tem 22, cara? Para todo mundo, 23? Para todo mundo eu falo que você tem 22? Eu pulei esse aniversário dele. Mas o que acontece? Com 6 anos de idade, eu sempre tive o hábito de botar ele para dormir, orar por ele. Primeiro eu contava um monte de historinha, depois eu orava por ele orava por mim e pronto, dormia. Aí num desses dias de botar para dormir, 6 anos de idade, deitado na minha cama, falei, Mateuzinho, já está na hora de você trabalhar, cara. Ele falou, pai, quem vai me dar emprego? Eu falei assim, cara, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, tirei onda. Aí ele falou assim, quem vai me dar emprego? Eu falei, eu? E eu vou trabalhar de quê? Catar cocô do cachorro? Quanto você vai me pagar? Quanto que eu comecei? R$1 por semana. Se me chamar de miserável, eu estou ensinando o menino, gente. R$1 por semana. Ele começou a trabalhar. Fui dar o primeiro R$1. O que você vai fazer com isso? Ele falou lá o que ele ia fazer, não lembro mais. Falei, não, você tem que guardar, cara. Tem que guardar? Aí ele guardou. Não sei se tirou o dízimo, alguma coisa assim, mas guardou. Aí, semana seguinte, R$1. O que você vai fazer com isso? Ah, sei lá, será bala, não sei o quê. Vamos guardar, cara. Aí na outra semana, depois eu te aumentei para quanto? Depois de alguns meses de trabalho. Ah, aí esse de R$1 por semana, sabe o que eu fiz? Fui lá no banco e abri uma caderneta de poupança. Você fica imaginando o gerente miserável, falou, miserável, esse cara com quantos reais? Irmão, mas é um ensino para o filho. Aí abri a poupança, trouxe o comprovante. Aí qual era a alegria dele? Ele falava, não precisa me dar o dinheiro, bota na poupança, mas traz o comprovante. Era ou não era? Ele adorava ver os comprovantes, ficar somando os comprovantes. Aí toda semana, R$1 e tal. Só que o menino começou a faltar serviço. Porque em Petrópolis tem 2 tempos, ou está chovendo ou vai chover. E aí ele começava a brincar com os priminhos, esquecia, começava a chover, rapaz, não deu hoje. Falei, ó, filho, no mundo real, quando a gente falta serviço, desconta. E nós vamos criar uma multinha. Todo dia que você faltar serviço, vai custar quanto, Mateus? R$5. É incentivo, gente, tem que incentivar. Tem que ter um motivador, assim ou não? Irmão, podia chover, estava o menino lá catando os negócios. E outra coisa, empreendedor. Já terceirizava o serviço para os priminhos. Porque aí os priminhos queriam brincar e falavam, não posso, só depois que o meu pai, só depois que eu catar o negócio aqui. Aí os priminhos, não, eu te ajudo. Aí ele não fazia nada. Ah, porque queria jogar a bola no nosso gramado. O que ele fazia? Nós vamos ter que limpar, porque senão não sei o quê. Aí ele terceirizava, ele não catava nada, a galera ficava catando, e aí usava o gramado. Empreendedor. Aí depois eu te aumentei para R$1 por dia. Olha como é que evoluiu. Qual o resumo dessa história? Ele criou um padrão tanto de guardar, não é sovina não, já pagou churrasco por mim e tal, mas olha só, ele guardou, a mentalidade dele foi de guardar, que quando eu fui em 2006, a primeira vez para os Estados Unidos, tinha acabado de lançar o Play o quê? Play 3. Aqui na loja americana custava 5 mil. Ele pagou à vista com o dinheiro dele lá nos Estados Unidos. Por quê? Quando chegava o meu pai e dava um dinheirinho para ele, meu pai foi embora, ele, pai, coloca na poupança. Aí, aniversário. O que você quer, Mateus? Dinheiro. E um grande outro problema. Quando o pai ensina o filho a guardar, ensina pelo motivo errado. Vou te explicar. O que é ensinar pelo motivo errado? É falar para o filho assim, filho, você tem que guardar dinheiro, porque pode ser que aconteça alguma coisa e você tem um dinheiro de emergência. Irmãos, agora tocou. Presta atenção. O que você está programando o teu cérebro? Eu li um pouco sobre neurociência, eu não sou profundo nisso, mas eu aprendi lá. Quando você ensina o seu filho a guardar dinheiro, pode ser que aconteça uma emergência, sabe o que seu cérebro vai procurar? Emergência para gastar. Não, é sério. Se vier uma oportunidade, ele não identifica, a não ser se deu uma doença, se deu um problema sério. Então, escute uma coisa.
ensine o seu filho a partir de hoje, diga assim, eu vou guardar dinheiro ainda que seja pouco, porque Deus vai mandar uma oportunidade de multiplicar. Você está entendendo? Os americanos, eles guardam dinheiro para oportunidades de investimento. Nós precisamos mudar esse padrão. O que eu vou fazer com os 10 reais, irmãos? Com pouco, é um treinamento. Com o pouco que a gente aprende a guardar, Deus depois vai nos confiando mais e mais e mais e mais, até que a gente aprenda a administrar o que Ele vai mandar para nós. Você entende isso? Diga amém. Se coloque de pé, eu quero orar por você.